Meus queridos, nós vamos fazer a leitura do mês de junho, começando no dia 4 de junho, que é uma segunda-feira. Nós estamos analisando a Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 7 a 16, para afirmar a você nos relacionamentos na igreja, que a igreja tem ministérios e o cristão tem dons. São dons do Espírito Santo, dons dados pelo próprio Senhor e cabeça da igreja, Jesus Cristo. E esses dons são operacionais e funcionais. Eles são para a edificação do corpo. Ninguém usa um dom para aparecer. É preciso que a glória de Deus transpareça. Quando o homem sai glorificado, Deus foi usurpado da sua glória. Você gostaria de acompanhar a leitura? Apanhe a sua Bíblia, por favor. Efésios 4, de 7 a 16, diz assim: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também haja descido até as regiões inferiores da terra, ou à terra? Se for inferiores da terra, é a sepultura, é o Sheol, é o Hades, onde a pessoa, depois que ela morre, ela desce à sepultura. Então, Jesus desceu à sepultura e ao terceiro dia ele ressurgiu e na ascensão ele subiu aos céus. Preste bem atenção. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Versículo 11. E ele mesmo, Jesus Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Sabe para quê? Para que não mais sejamos como crianças, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A graça foi concedida a cada um de nós, é a graça de Deus. Quem não tem a graça de Deus é um desgraçado. É por isso que a vida está confusa. É por isso que está faltando harmonia, é por isso que há tanto ódio, tanto ressentimento. Onde a graça opera, o homem coopera. Deus age e o homem reage. Deus dá a bênção e você se torna um abençoador. A graça foi concedida a cada um de nós na proporção do dom de Cristo. Qual é o dom que Cristo deu a você? Ele desceu, encarnou, ele foi ressuscitado e foi assunto aos céus, foi elevado às alturas e ele concedeu dons. Versículo 11. Uns para apóstolos. Você sabe muito bem qual é o conceito bíblico de apóstolo. A palavra apóstolo vem do verbo apestelo, que significa enviado, aquele que foi mandado. Então, é nesse sentido etimológico. Você pode até dizer que o apóstolo Paulo foi apóstolo enviado aos gentios. Anchieta foi chamado de apóstolo do Brasil. Então a gente precisa ter cuidado, porque às vezes nós criticamos as coisas hoje, mas existe esse conceito de apóstolo com base no verbo, na raiz, no radical apestelo. Mas em Atos 1, 21 e 22, está dito: quando Judas se desviou do colegiado dos apóstolos, a linguagem que está dita lá por Lucas em Atos dos Apóstolos foi assim: é necessário
que daqueles que conosco estiveram desde o batismo, durante o ministério, viram os milagres e até a ressurreição de Jesus, que presenciou, foi testemunha ocular, se torne conosco testemunha do ministério de Jesus. Então, apóstolo bíblico é um colégio fechado. Apóstolo no sentido de enviado, pode ficar tranquilo que nós, presbiterianos reformados, não usamos títulos nem de bispo, nem de apóstolo. Se bem que no nosso manual de liturgia diz que os títulos dados ao ministro do Evangelho são pastor, doutor, bispo, ministro. Isso não faz diferença. Não se preocupe com rótulo, preocupe-se com o conteúdo. Eu gostaria muito de orar com você, para que você possa exercer o dom de profeta, trazer a palavra de Deus. Você possa exercer o dom de mestre, você ensina crianças, você ensina jovens, você ensina adultos na escola bíblica dominical. E quem sabe você que é presbítero vai ajudar a pastorear o rebanho que o Senhor nos confiou. E pastores, ministros da palavra e do sacramento, que Deus nos conceda a unção do Espírito Santo. Eu gostaria de orar com você e de pedir uma coisa: não vamos ser como crianças. Não vamos ser levados pela artimanha, pela astúcia com que os homens induzem ao erro. Não vá pela cabeça dos outros. Procure seguir a sua mente iluminada pelo Espírito Santo de Deus e agir de acordo com a palavra de Deus. Sabe por quê? Até para falar a verdade tem que ser falada em amor. Tem muita gente que pensa que está falando a verdade, mas está rancoroso. E onde não tem amor é porque não tem Deus. Deus é amor. Eu quero orar com você. Pai Celeste, a Tua palavra é tão viva, tão eficaz, tão poderosa. Quando nós a expomos, Senhor, nós queremos que ela se torne cada vez mais clara e desafiante ao nosso coração. Não apenas ao coração do outro, mas ao meu coração. Por isso eu quero pedir uma bênção muito grande para as nossas famílias, para os nossos filhos, os nossos netos, irmãos, que haja mais harmonia. Converta o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Converta, Senhor, o coração do marido à sua mulher, da mulher ao seu marido, que possam se tornar os dois, dia após dia, uma só carne, uma só alma, um só coração. Nós te pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor.